E aí, raça, tudo beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa, porque hoje a gente vai conversar sobre vanguardas europeias, aula número 2 sobre esse tópico, tá, gente? Olha só, você consegue acessar esse conteúdo lá na sua apostila 14, capítulo 34, módulos 79 e 80 a partir da página 32. Pega o material, lembra um pouquinho daqueles elementos que a gente viu na última aula sobre vanguardas europeias e vem comigo para a gente aprender um pouquinho mais. Alguns elementos que são necessários para uma revisão aqui, gente. Vanguarda vem de avant-garde, é um termo em francês, é um termo militar utilizado para se referir àqueles que iam à frente, né? E vão ser emprestados aqui para o meio artístico, intelectual, enfim, né, do início do século XX, justamente para representar os artistas que estão à frente do seu tempo. E estar à frente do seu tempo significa, olha só, rejeitar e combater aquilo que é tradicionalmente antigo, tradicionalmente clássico, perfeito? Então, o que esses artistas querem é uma abertura para o novo. E, consequentemente, essa abertura para o novo é feita de forma o quê? Combativa, de forma militante, ou seja, eles desqualificam o velho, eles rejeitam o passado, negam o passado, chamam o passado de lixo, justamente para quê? Justamente para que possa se ter uma abertura, algum tipo de abertura para algo realmente novo. A gente viu então que as vanguardas europeias, elas pipocaram pela Europa, né? E a gente começou a estudar uma das vanguardas europeias na aula passada, que foi o futurismo, tá? Guarda essa informação aí. O que é importante a gente saber também sobre as vanguardas europeias? Todas elas, como um todo, vão representar algum tipo de experimentalismo com as diferentes linguagens. Então, se você tem um artista que faz pinturas, enfim, ele vai inovar na pintura. Se você tem um artista que escreve literatura, ele vai inovar na literatura, tá? Então, todas as artes aí são participantes desse momento, desse movimento, tá? A gente vai ter, então, um período de grandes inovações no mundo artístico e, ao mesmo tempo, um momento de inquietações em várias áreas diferentes, tá? Lembra lá também que quando a gente fala em vanguarda europeia, a gente tem que entender que o artista que vive no início do século XX assume uma missão, a missão de transformar o mundo, a sociedade que por vezes se demonstra insatisfatória a partir de quê? Da promoção de novas bases. Então, os vanguardistas querem apresentar uma novidade diferente daquilo que era o passado, justamente para tentar construir uma sociedade melhor. A gente não pode esquecer, então, que esse tipo de movimento é um movimento bastante politizado, tá bom? Quando eu digo para vocês que eles eram militantes, não estou brincando. Muitos deles vão se filiar aos vários movimentos que surgem, né, nesse mesmo momento, justamente para justificar e embasar os preceitos de sociedade que eles defendem, ok? E que querem defender, obviamente, por meio dessa arte. Então, a arte vai responder sim a uma demanda política, tá? Justamente pensando nesse tipo de sociedade nova que cada um dos movimentos, que cada um dos movimentos queria, tá? Então, os intelectuais, eles não estão só preocupados, os artistas, né, não estão só preocupados com a arte em si. Eles estão preocupados com a arte, mas também com a relação que essa arte tem com o mundo. Extrapola, então, esse mundo da arte, perfeito? Então, existe uma relação aí entre artistas e a política, entre artistas e a sociedade. Para você entender, né, gente, a arte sempre vai representar a sociedade, vai representar e será representada pela sociedade. Mas nesse momento, a gente nunca viu tantos artistas engajados explicitamente com as suas causas. E como a gente tem, né, uma participação política muito mais ampla do que se tinha até o século XIX, significa que também essas manifestações artísticas que têm a ver com essas manifestações políticas, sociais e ideológicas também serão mais diferenciadas, mais diversificadas. Por isso que a gente fala em 5 escolas vanguardistas, né, ou 5 vanguardas europeias, tá? A gente viu na última aula, como eu havia dito para vocês, o futurismo, tá? Então, essa foi a primeira escola que a gente viu. Agora a gente vai ver
outras. Olha só, a segunda vanguarda europeia que eu quero mostrar para vocês é o expressionismo. E quando a gente fala em expressionismo, eu quero que você lembre da expressão mesmo, da palavra expressionismo, para fazer a relação com o sentido, o significado, né, que esse movimento teve para, não só para esse momento, mas como influência também para outros movimentos, tá? Expressionismo vem de expressar, de pôr para fora aquilo que está dentro. É uma vertente que vai surgir lá na Alemanha, tá? E a sua principal representação é justamente expressar o quê? A realidade dos sentimentos, expressar aquilo que nós, enquanto indivíduos, mas também enquanto coletivos, tá? Enquanto coletividade, sentimos de acordo com a intensidade com que se sente. Então, o objetivo é trazer para a arte aquilo que a gente tem de mais caótico e de mais irracional que acaba não aparecendo na nossa exterioridade, tá? E como é que a arte ela vai fazer essa associação? Como é que um artista pode expressar? Bom, podem existir diferentes formas. Qual foi a maneira como o expressionismo ou os artistas expressionistas escolheram? Por meio da deformação, a deformação da forma. Se você for pensar numa pintura, a deformação das figuras, a deformação, se você for pensar na literatura, né, a deformação da sintaxe, a deformação das palavras, tá? Então, pensa nisso porque é bem importante. A representação daquilo que se vive interiormente, né, da perspectiva interior é o mais importante. Então, você distorce a realidade como ela pode ser vista, mas você apresenta a realidade interiorana, tá? Não é à toa que os expressionistas também vão buscar, sim, reflexões sobre o mundo e sobre a sociedade, só que eles vão apresentar essas reflexões sob outra perspectiva, sobre outras bases, tá? Eles não vão se preocupar com conceitos, gente, de belo e feio. Ah, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Não tem nada a ver, tá? Isso nos faz lembrar um pouquinho de uma escola literária que a gente aprendeu anteriormente, que foi o quê? O Barroco. O Barroco também tinha essa tentativa, né, de expressão das suas angústias, das angústias do homem que vive no século XVII. Agora, a gente vai expressar as angústias, o pessimismo do ser humano que vive no século XX, ok? Mudou um pouquinho o momento, mas o objetivo é o mesmo. E também vai mudar a forma como eles querem expressar esse objetivo, tá? Então vai lembrar um pouquinho o Barroco por conta disso. Eu já falei, né? Eles vão se preocupar então com a forma de dizer o que eles precisam dizer na literatura. Na pintura, eles vão se preocupar com pinceladas mais agressivas, então significa que aquela coordenação motora fina, né? Ela não vai ser representada por meio da pintura porque eles se preocupam com a deformação, tá? As cores são às vezes intensas para um tipo de arte, às vezes mais, como é que eu posso dizer assim, não naturalista, tá? Então o objetivo é esse mesmo, né? Você está pintando um ser humano, por exemplo, e você não vai escolher uma cor, a cor de pele, por exemplo, para representar esse ser humano. Tá? Você escolhe uma outra cor para representar o estado de espírito dessa pessoa, tá? E é interessante ressaltar para vocês, né, que essa vanguarda, o expressionismo, ela vai perder força na Alemanha por conta do advento do nazismo, né? Com o advento do nazismo, existe uma imposição para a sociedade como um todo e para o ambiente artístico também, de que a arte ela se volte para o retrato de uma sociedade limpa, de uma sociedade pura e que retrate a superioridade ariana. Então o expressionismo murcha, o expressionismo ele perde um pouco o seu sentido, perde um pouco a sua vertente na Alemanha, mas obviamente vai influenciar outros movimentos, tá? Eu trouxe para vocês aqui na pintura, olha só, vários exemplos, tá? Aqui a gente tem o quadro Ansiedade e O Grito, ambas, né, do Edvard Munch. E o que a gente pode observar? Por que essas obras são obras expressionistas, né? Observa bem, olha só, gente, o retrato dessas pessoas. São retratos que estão, as feições, né, são colocadas aqui perfeitamente, vão respeitar as formas das pessoas? Claro que não, tá? E elas vão causar, olha só, um certo incômodo, né? Não são formas harmônicas. E é justamente isso que o Munch quer demonstrar, tá? Além disso, olha só, a falta de linhas horizontais, linhas perfeitamente horizontais nas duas pinturas, também dão essa sensação de incômodo. Por quê? Quando você tem linha horizontal em uma pintura, significa que o artista vai tentar mostrar para você uma certa tranquilidade. E isso não aparece nessas duas obras, tá?
Além disso, olha só, a escolha das cores. Você tem aqui o vermelho com o amarelo, depois o azul também, né? Sempre permeado de amarelo e vermelho, justamente para incomodar. Não são cores que vão te fazer pensar em um ambiente bucólico, por exemplo, de tranquilidade. São cores que incomodam, justamente porque tentam representar o interior de um ser humano que está angustiado, que está incomodado, tá? Perfeito? Aqui no Brasil, a gente pode representar o expressionismo por dois autores bastante famosos, tá? Uma delas é a Anita Malfatti. A gente vai falar sobre ela quando estivermos conversando sobre Semana de Arte Moderna, tá perto, mais pra frente, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, tá? E os retirantes do Cândido Portinari. A gente também vai falar sobre o Cândido Portinari quando falarmos sobre o modernismo brasileiro, tá? Então são dois autores aí que vão se aproveitar de vários elementos do expressionismo europeu, mas claro, né, fazendo o seu abrasileiramento, tá? É isso que é importante você pensar. Aqui no Brasil eles tentam, obviamente, fazer uma conversa com a arte europeia, mas não só a arte europeia, né? Eles também colocam ali um pouco daquilo que o Brasil pode contribuir para essa arte, certo? Galerinha, só pra gente fechar, eu não posso, o expressionismo, né? Eu não posso deixar de falar para vocês que na literatura a gente tem um escritor pré-modernista que a gente já estudou, que é o Augusto dos Anjos, que tem um poema, na verdade vários poemas de influência expressionista, tá? Então, Psicologia de um Vencido, justamente quando ele traz essa perspectiva de angústia da vida, né? A realidade pelo seu ponto, analisada pelo seu ponto de vista mais amargo possível, ou seja, o entendimento de que quando você morre os vermes vão te comer, né? Não existe uma alma, não existe para ele, né? Não existe essa possibilidade de você ser feliz em outro lugar, traz esse certo pessimismo que tem tudo a ver com a expressão do interior, né, do ser humano que o expressionista prega, tá bom? Muito bem. Para ampliar o repertório cultural de vocês, eu tenho aqui a indicação de 2 filmes que vão falar sobre um único autor, um único pintor, na verdade, que foi o Van Gogh. Eu particularmente sou apaixonada por Van Gogh, mas se você não conhece, se você nunca ouviu falar, ou se você só ouviu falar de nome e não conhece um pouco, né, da arte desse artista, desse pintor, vale a pena você assistir ou um, ou outro, ou os dois, por que não, né? Eu particularmente adoro aqui Meia-Noite em Paris. O Van Gogh, ele teve sua fase expressionista, pintou em várias vertentes, mas também teve sua fase expressionista, e inclusive essas 2 capas aqui eu já escolhi justamente para poder falar sobre isso para vocês, vão representar a fase em que o escritor, a fase em que o pintor escolheu o azul para pintar, né? Um azul que vai representar justamente essa angústia, essa desesperança, tá? Que ele está vivendo. Fechou? Mas para saber mais, olha só, eu falei para vocês sobre O Grito, do Edvard Munch. Então, existe um curta-metragem bem curtinho mesmo, não chega a ter 2 minutos, tá? Que é a animação daquele quadro. Coloquei o link aqui para você poder tentar imaginar um pouco daquele desespero que está no quadro por meio de uma pequena animação, tá? Olha só. O expressionismo ele teve o seu desdobramento no cinema, então não se esqueça, faça essa relação também. E aí, para você ampliar também seu repertório sobre expressionismo e cinema, trouxe um videozinho aqui que vale a pena você assistir em casa depois, tá? Abre lá o slide que vai estar lá no slide, tá? Pessoal, não se esqueçam, o expressionismo alemão é uma vertente expressionista atribuída apenas ao cinema e tem a ver com o quê? Tem a ver com a tentativa de combate da razão, dessa realidade física, certo? Por meio do uso da fantasia. Então também deixei aqui de presente para vocês, olha só, um link que vai te levar para uma cena do filme Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, um filme de 1988, é um filme que eu assisti muito na sessão da tarde, quando eu era criança, adolescente, enfim, tá? E vai justamente fazer você pensar um pouquinho sobre essas características expressionistas, acho que vale a pena. Não sei se você já ouviu falar sobre Eduard Mãos de Tesouro, então, mais uma influência aí do expressionismo alemão para o mundo cinematográfico. Próxima vanguarda europeia, gente, olha só, cubismo. Quando a gente fala de cubismo, deixa eu só dar uma olhada em... Tá, quando a gente fala de cubismo, a gente não pode esquecer, olha só,
que o mundo ele pode ser retratado por meio de uma fragmentação, e é isso que os cubistas eles vão pregar, tá? Então, o cubismo vai mostrar imagens fragmentadas e geometrizadas, como se você tivesse quebrado um espelho e você estivesse vendo alguma imagem ou a sua própria imagem nesse espelho quebrado, ou seja, você consegue se enxergar várias vezes, né, de vários ângulos diferentes nessas tantas imagens, esses tantos cacos que se formaram, tá? Tudo isso por quê? Porque o olhar se fragmenta e a imagem se fragmenta e vai fazer com que o artista possa mostrar para você diferentes pontos de vista ao mesmo tempo. Então, o objetivo do cubismo pode ser resumido por uma palavra, a simultaneidade, tá? Então, simultaneamente, você tem acesso a vários pontos de vista sobre um mesmo objeto, tá? Então, é um tipo de arte bastante interessante. Vai surgir lá na Espanha, um dos principais precursores é o Pablo Picasso, depois na França a gente tem o Georges Braque, tá? Vai sofrer influência da arte africana, se apresenta muitas vezes com cores sóbrias, principalmente na primeira fase, tá? Tem uma valorização de formas e da análise do olhar. Como assim, Raquel, valorização de formas e da análise do olhar? Quando a gente fala em cubismo, gente, a gente não pode esquecer que a análise de cada um desses pontos de vista que o artista apresenta são importantes. Então, por isso que é uma arte analítica. Você fica ali, ó, analisando para poder chegar, né, ao que o artista quer, tá? Então, você tem a representação de uma imagem por vários ângulos para dar essa multiplicidade de perspectiva. Como eu disse para vocês, existem duas fases do cubismo. O cubismo analítico, cujo principal representante é o Pablo Picasso, e o cubismo sintético, cujo principal representante é o Juan Gris. Vamos lá para você entender bem a diferença entre um cubismo e outro cubismo. Para a gente entender o cubismo analítico, eu trouxe Guernica, do Pablo Picasso, tá? Então, olha para esse painel aqui gigantesco que vai representar o bombardeio da cidade de Guernica, tá? O que a gente tem? Várias imagens superpostas, ok? Uma do ladinho da outra, às vezes uma em cima da outra também, tá? As cores são bastante específicas, não são muitas, né? Não tem uma variação grande de cores, e são cores que, claro, além de representar o luto, também serão cores bastante fechadas, tá? Então, vai do cinza pro bege, aqui a gente tem vários tons de cinza, na verdade, tá? Ok? Aqui só uma frasezinha do Pablo Picasso. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade, beleza? O cubismo sintético, gente, como eu falei para vocês, representado aqui pelo Juan Gris, né? O cubismo sintético, por sua vez, já não vai trazer aquela fragmentação e superposição de imagens. Pelo contrário, você tem a apresentação de imagens por uma vertente só, por um ângulo só que a escolha de cores é uma escolha bem mais forte. A escolha de cores agora são escolhas vibrantes, são cores vibrantes, tá? E existe a possibilidade de o artista tentar representar uma espécie de colagem, tá? Sejam de figuras, sejam de palavras, sejam de objetos, tá bom? Então são aí as duas vertentes do cubismo. Na literatura, aqui no Brasil a gente pode ter uma caracterizar, referenciar, relacionar, enfim, né, uma influência direta do cubismo com a poesia concreta. O José Paulo Paes tem um poema que se chama Epitáfio para um Banqueiro, que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre isso. Olha só: negócio, ego, ócio, cio, zero. Ok? Se a gente ler de baixo para cima agora, zero, cio, ócio, ego, negócio, todos esses fragmentos, né, de palavras e que formam outras palavras, né, ajudam a formar negócio. Então você tem, de certa forma, aí a fragmentação do olhar, beleza? Ou a fragmentação das expressões. Para você ampliar o seu repertório cultural, vale a pena dar uma pesquisada e dar uma lida, tá? Em uma poeta cubista estadunidense que é a Gertrude Stein. Essa mulher era uma mecenas, ou seja, ela conhecia muitos artistas, incentivava muitos artistas, então ela é uma escritora muito importante, tá? Eu não vou entrar aqui nos pormenores dela porque a gente está falando de vanguardas europeias e também a sua influência no Brasil, então não caberia agora exatamente trazê-la, tá? Só pra gente encerrar então na prática.
Sobre o movimento expressionista, é correto afirmar que, vamos lá, lembra o que a gente conversou? Expressionista é aquilo que expressa o que está dentro. Logo, a alternativa correta é a letra A. Predominava a expressão interna do eu. Olha só, a letra B fala assim, expressão do belo. Opa, nada a ver, eles não se preocupam nem com belo, nem com feio, nada a ver. Predomina a impressão, nada a ver. Os impressionistas, gente, eles têm um trabalho inverso aos expressionistas, né? Os impressionistas, eles enxergam a realidade, mas na hora de retratar a realidade, eles vão, trazer essa realidade para dentro deles. Então, eles vão retratar a realidade pelo seu próprio ponto de vista, pela maneira como os artistas a enxergam. Por isso, impressionista, tá? E aí, todas as demais alternativas também falam em impressões. Não dá, né? Letra A é a alternativa correta. Galerinha, agora vocês já estão liberados para fazer os exercícios da aula anterior, da aula 14, e os exercícios da aula 15, todos já postados lá para vocês, tá? No Estudos. Bons exercícios, espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem em casa, me procurem no plantão, por favor, estou com saudades, tirem as suas dúvidas e aí a gente se vê na próxima aula. Beijo!